A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra e ela se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 4, a partir do versículo 1. E a Bíblia vai dizer assim: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém, graças a Deus. O subtítulo aqui na minha Bíblia diz assim: O dia do Senhor. Nós vemos que esse dia, para aqueles que vivem na desobediência, esse será um dia terrível, um dia temível, um dia de sofrimento, um dia aonde tudo será colocado às claras, aquilo que foi feito em oculto, aquilo que os homens se envergonharão das suas atitudes, até mesmo dos seus pensamentos. E o Senhor colocará tudo às claras. Mas Ele vem dizendo que para essas pessoas que vivem longe da Tua palavra, do Teu Evangelho, de obedecer a sua vontade, o seu querer, Ele fala: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Ele quer mostrar o quê? Que é certo que vai acontecer. Eu gosto muito de dizer que aquela palavra que fala assim: alguns julgam demorada a vinda do Senhor, mas é certo que Ele virá. Quer dizer, é com certeza, não existe dúvida que o Senhor virá e não tardará. Algumas pessoas vão dizer que desde o tempo do meu pai, da minha mãe, da minha avó, que eu escuto que o Senhor Jesus está voltando. Mas se Ele ainda não voltou, é porque Ele está sendo paciente com você, Ele está sendo paciente com seus entes queridos, com a sua família, Ele está sendo paciente com a humanidade, misericordioso também. Mas vai chegar o tempo que tudo isso vai se findar, vai acabar. Porque todos nós temos recebido a oportunidade de arrependimento dos nossos pecados e abandonar o caminho da desobediência e buscar obedecer o Senhor e buscar seguir a sua vontade, seguir o seu querer, buscar uma intimidade verdadeira com Deus e nos render aos pés de Cristo e ao seu plano perfeito de salvação. Ele diz assim na parte B do 1, fala assim: todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Então Deus ele vem dizendo que os arrogantes, e malfeitores, aqueles que seguem o caminho da maldade, aquele que o pecado está impregnado em si, esse dia para essas pessoas que não vivem uma aliança com Deus, mas vivem a carne, vivem o seu pecado, a Bíblia está dizendo
serão como palha. Aquele dia está chegando, terá fogo neles. Quer dizer, eles serão destruídos de uma hora para outra. De uma hora para outra. Na minha infância, eu lembro que a gente gostava de querer brincar com essas coisas. E ajuntava a palha apenas para ver o fogo, né? E aí a gente queimava aquele monte de palha. O fogo ele vinha e ficava alto, tudo, mas logo, rapidamente, ele se consumia, ele se acabava e a gente só via as cinzas. E é o que a Bíblia está dizendo aqui. É de forma rápida. Ele fala, aquele dia que está chegando ateará fogo nele, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Quer dizer, serão consumidos. O seu pecado será consumido. O seu viver sem regra, sem disciplina, sem direção, será consumido. Por conta de não querer ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Quer dizer, o dia que o homem ele terá o encontro com o seu Criador, mas não para ser aprovado, mas para ser reprovado pelo Senhor. E não adianta alguém dizer, eu não ouvi esse Evangelho, eu não ouvi essa mensagem, eu não ouvi essa palavra. Porque o Senhor ele está dando oportunidade para todos nós, para ouvir a mensagem, para ouvir o Evangelho e obedecê-lo. E permanecê-lo. Não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Ouvir, aprender e obedecer. Porque saber, muitas pessoas sabem, mas poucas pessoas obedecem o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor. Poucos permanecem no Evangelho. Aquele que procura caminhar com Cristo, viver com Cristo, é uma batalha diária, porque nós temos que permanecer até a vinda do nosso Senhor. A palavra que diz, se eu não me engano, é Apocalipse, que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, temos que resistir, suportar, lutar, guerrear até lá, até chegar esse grande dia. Mas para nós será motivo de alegria a vinda do Senhor, estarmos com o Senhor. Agora aquele que vive na arrogância, que vive fazendo maldades, maquinando maldades, para essas pessoas será um dia terrível. Mas para o Senhor não. Para aqueles que buscam o Senhor não. Ele diz que não sobrará raiz ou galho. Quer dizer, não sobrará mais vestígios desse tipo de pensamento, de ideias de pessoas que preferem propagar o mal do que o bem. E aí diz assim no 2: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Quer dizer, vocês se alegrarão neste dia. O sol da justiça virá, o Senhor Jesus virá, a presença do nosso Deus virá. É o que ele vem nos dizendo. E ele diz assim que é interessante, trazendo cura em suas asas. Porque o cristão ele vive aqui, ele quer estar com Deus. E nós estamos aqui não buscando estar separados, né, do pecado. E às vezes é algo que nos machuca, nos fere. Porque o pecado ele vem para tentar nos consumir como uma enfermidade, para nos desestabilizar, tirar o nosso foco. Nós sabemos que o cristão, a palavra de Deus nos garante que chegará o grande dia que ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Então,
nós temos visto que o dia do Senhor é bom para nós. Às vezes falamos do dia do Senhor para algumas pessoas, as pessoas se apavoram às vezes por estar vivendo uma vida em desobediência, outros porque ainda querem ver planos terrenos realizados. Mas aí paramos para pensar, o que se compara? O que se compara a um plano terreno, um desejo, sabe, um sonho desta terra com estar com o Senhor para sempre? Nada se compara a isso. Nada se compara a essas coisas. E aí vai dizer assim, no versículo 3: depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, não como sinal de vingança nossa, né? Esmagar os ímpios como pó, mas como a justiça de Deus sobre o pecado. A justiça de Deus sobre o pecado. E aí vai dizer assim no 4: lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quer dizer, Deus ele fala o que? Lembre-se de quê? Da minha palavra, dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos, pelo qual eu anunciei através do meu servo Moisés. Então a gente vê que as pessoas estão o quê? Negligenciando a palavra de Deus, tratando a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa. E nós sabemos que este livro, esta palavra, ela é atual, ela é a voz de Deus, ela é a direção de Deus, para que nós venhamos viver uma vida plena, uma vida reta, uma vida santa, uma vida separada, uma vida de comunhão com Deus. E aí vai dizer assim, também ele vem anunciando, dizendo que vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Quer dizer, ele nos dá, ele diz que Elias, que subiu, né, em carne e osso, ele retornará para pregar e anunciar, né, ele está falando o evangelho para essas pessoas no final dos tempos, como ele mesmo está dizendo aqui. Dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, para que o coração deles se volte, se dobre ao Senhor e à mensagem da cruz. Mas por que? Você fica imaginando por que ele fala isso? Porque tudo que o inimigo está fazendo é acabando com o relacionamento familiar dentro dos seus próprios lares, dentro das famílias, o relacionamento do pai para com o filho, do filho para com o pai, e assim por diante, através da própria mesmo tecnologia, usando meios para as pessoas estão dentro do mesmo ambiente, da mesma casa, mas elas não têm relacionamento, elas não têm proximidade. Então ele vem aqui também mostrando isso. Quando ele fala assim, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quer dizer, para que sejam eles obedientes, para que eles tenham amor, para que eles tenham afeto, para que eles deem valor à palavra do Senhor. Para que eles deem valor à palavra do Senhor. Dê valor à comunhão. Porque nós vemos que o homem ele já não valoriza mais. Você vê que os valores de hoje já não são os valores de antigamente. Um exemplo que eu gosto muito de dar que é
dizer que antigamente prezava-se por um almoço em família, com todos assentados à mesa. Hoje já não se preza mais por isso. Olhe lá em datas comemorativas, todos se assentarem à mesa para ter esse momento de comunhão. E aí você vê que os valores eles vão se acabando. Eles vão se acabando. Então a gente vê que o tempo no qual a gente está vivendo é um tempo de frieza, aonde só o Senhor pode trazer esse amor, essa presença, em nome de Jesus. Então que seja, meu irmão e minha irmã, motivo de alegria a vida do Senhor para nós, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esta mensagem. Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos desde já permissão para entrar diante da Tua santa presença, pois o Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus justo. Nós entregamos a nossa vida, o nosso coração diante do Teu altar. Pedimos ao Senhor, perdoa, Senhor meu Deus, as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Meu Deus, nos conduza pelo caminho da vida, pelo caminho da salvação. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. Salva nós, a nossa casa, a nossa família. Que venhamos nós suportar toda a dificuldade, a luta, tudo aquilo que se levantar contra nós e a nossa fé. Que venhamos nós permanecer firmes na Tua presença e venhamos exaltar o Teu nome. Pois o Senhor é grande, o Senhor é bendito e não existe outro igual a Ti. Nós agradecemos por esta oportunidade, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus e glória a Deus.